CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao CBN Universidade deste sábado, 13 de fevereiro de 2021. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica bem informado sobre o que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba. E ainda trazemos informações do cotidiano. Luciano Nascimento vem com um comentário dele na coluna Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, LGPD e o vazamento de dados pessoais. Período letivo 2020.2 da UEPB começa dia 17 desse mês e o prazo para o aluno reajustar a matrícula segue até o início das aulas. Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde promove evento científico na cidade de Araruna. Integrante da Agência de Inovação Tecnológica da UEPB, é selecionado como agente de inovação da Inovativa Brasil. Você vai saber quem é e o que ele vai fazer pelo empreendedorismo no Brasil. Neste sábado tem as dicas do professor Denis Medeiros no quadro Português Sem Segredos. A gente traz os detalhes da oportunidade de pós-graduação na África. E ainda, NUTES da UEPB desenvolve site para cadastrar a população paraibana para futuro agendamento de vacina contra a Covid-19. Transparência. O UEPB é referência em disponibilizar dados públicos aqui no estado. Isso e muito mais a partir de agora no CBN Universidade. E a gente já inicia com uma ótima notícia. É que as aulas vão começar essa semana. Isso mesmo, as aulas do período letivo 2020.2 devem ter início já no próximo dia 17 de fevereiro, mas ainda de forma remota. O semestre 2021.1 fica marcado para iniciar em 14 de junho. A ideia da Pró-Reitoria de Graduação da UEPB é realizar os 2 semestres letivos e já começar ainda este ano o semestre 2021.2 para regularizar e atualizar o calendário o mais rapidamente possível. Serão 78 dias letivos, levando em consideração as dificuldades impostas pela pandemia. E para quem ainda quiser fazer algum ajuste na matrícula, o prazo final é justamente no dia 17 de fevereiro. Para isso, é preciso procurar a coordenação do curso e fazer a solicitação. Para outras informações, o aluno deve entrar em contato com a Prograde pelo e-mail prograde@setor.uepb.edu.br ou ses.prograde@setor.uepb.edu.br, bem como pelo telefone 3315-3550 ou contato direto com a coordenação do seu curso. Agora a gente se liga que é hora de ouvir a coluna Direito e Cidadania. O tema deste sábado é vazamento de dados pessoais. Se liga aí. Direito e Cidadania. Nosso bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Na coluna de hoje o tema é um dos mais relevantes da pauta dos meios de comunicação social no Brasil nos últimos 30 dias, digamos assim. Trata-se, portanto, da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a denominada Lei 13.709 de 2018, e o vazamento de dados pessoais, que tem sido nominado pelos especialistas das áreas de Direito e Tecnologia como o vazamento do fim do mundo. E por que essa expressão? Essa expressão nasce por parte dos profissionais que labutam, digamos assim, nos mundos, né, e navegam entre esses mundos do direito e da tecnologia, em função de que imaginava-se tratar de mais um vazamento. Entretanto, as apurações indicam que o vazamento é gigantesco e, portanto, as preocupações se multiplicam. A ideia de vazamentos de dados pessoais não é uma novidade, não é algo recente. Ocorre com frequência. Os profissionais que estão no mundo da tecnologia ou nos mundos da tecnologia e do direito sabem perfeitamente disso. Mas falemos, portanto, sobre o que está sendo investigado, apurado, o que está sendo levantado
pelos órgãos competentes e divulgados pelos meios de comunicação social. A LGPD, Lei 13.709/2018, surge tardiamente na realidade jurídica brasileira, à luz de uma série de pensamentos, em função de que, na cultura jurídica, econômica, tecnológica estadunidense, tem previsões normativas de regulação ou regulamentação de dados pessoais desde meados da década de 70, 1974, 75. A Europa incursionou nessa matéria já no final dos anos 70 e início dos anos 80, 1979, 80, 81. Mas no Brasil, só no final do ano de 2018 para cá é que as preocupações apareceram. Mesmo todos nós sabendo de uma transformação paradigmática nas relações sociais, já que havia pesquisas no Brasil que mostravam que o número de celulares ou o número de acesso à internet por celulares ou smartphone havia superado, portanto, o número de acesso por computadores. E, portanto, a LGPD vem tratar de dados pessoais, ou seja, da organização, da sistematização desses dados pessoais a cargo de um gestor, de uma base de dados. Esse gestor da base de dados, portanto, tem responsabilidades com as informações que estão sob o seu poder e deve, portanto, curar dessas informações com todo o sigilo determinado pelas normativas, pela construção dogmática do direito. Mas, recentemente, foi publicizado pelos meios de comunicação social que ocorrera um vazamento ou o vazamento de dados pessoais que corresponderia a 223 milhões de CPFs e 43 milhões de CNPJs. Mais do que isso, esse mega vazamento de dados envolveria algo bem mais extenso: e-mails, telefone, fotos, salários, declaração de imposto de renda, enfim, uma série de informações de dados pessoais de pessoas físicas e jurídicas. E os meios de comunicação social apontam ou levantam a hipótese de que a responsável pelo vazamento de dados seria a Serasa Experian. E que muitos, ou seja, milhões desses vazamentos de dados pessoais teriam uma base da Serasa Experian denominada de Mosaic, que é um serviço oferecido pela própria Serasa Experian. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, previsto pela Lei 13.709/2018, iniciou investigações, inclusive comunicando ao Ministério Público Federal para que tomasse, portanto, providências no sentido de também implementar investigações. O PROCON de São Paulo começou a realizar uma apuração, uma investigação que está em desenvolvimento. A ideia defendida pelos especialistas da área é que essas investigações, essas apurações, que inclusive estão e irão chegar no campo das medidas de contenção de danos e de controle de riscos, em breve estarão publicizando os resultados dos procedimentos empregados. A questão é que, se formos à internet, encontraremos lá dados oferecidos por determinados sites que estão lá hospedados na internet, que existem na internet, existem exatamente para isso, para observar esse mundo digital das bases de dados pessoais. E você, eu, todos os ouvintes aqui, todos nós, encontraremos esses sites vendendo informações a 0,75 centavos de dólar a cada CPF, ou até mesmo a $1 por CPF pacote de informações, digamos assim. Porque à luz do CPF vem as informações sobre foto, score de crédito, e-mails e uma série de outras informações relacionadas aos dados pessoais. Enfim, na internet pode ser encontrado o que se traduz como vazamento de dados da ordem de 14 gigabytes. E esse vazamento teria ocorrido em agosto de 2019. Ora, nós temos aí previsões normativas de penalidades, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 8.078 de 90, assim como a parte sancionatória, ou seja, de um sistema de sanções administrativas da Lei 3.709 de 2018, a LGPD. Só que no caso da LGPD, esse capítulo das sanções administrativas só terá validade a partir de agosto de 2021. Lá no Código de Defesa do Consumidor você tem previsões de multas no valor até 10 milhões de reais. Na LGPD, até 50 milhões de reais. A questão é que as multas previstas no capítulo normativo da LGPD só entram em vigência,
só tem força normativa a partir de agosto de 2021. O que significa dizer que, sendo identificado o responsável e apuradas as suas responsabilidades, à luz da LGPD, aquelas sanções, os advogados desses responsáveis pelas bases de dados pessoais irão arguir a irretroatividade da lei, ou seja, de que ela não pode retroagir para um caso ocorrido numa data na qual ela não tinha vigência. E aqui nota-se a fragilidade ou o simbolismo normativo da LGPD. E por que esse capítulo das sanções administrativas foi deixado com validez jurídica só para agosto de 2021? Aqueles responsáveis pela aplicação da lei, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, deve explicações ao cidadão, ao indivíduo, ao consumidor, ao usuário neste país. Mesmo porque a Agência Nacional de Proteção de Dados ainda não foi criada. Está prevista na LGPD, mas não foi criada e, portanto, é uma instituição que existe sem existir, existindo para não existir. A tal da Agência Nacional de Proteção de Dados. Ora, mas para concluirmos sobre esse mega vazamento ou vazamento do fim do mundo, como tem sido nominado pelos especialistas, não há como fugir de algumas premissas sobre a LGPD e dados pessoais. Primeiro deles, ou a primeira dessas premissas é de que vazamentos são comuns, apesar de muitos especialistas da área ocultarem esse discurso. Os vazamentos de dados pessoais representam algo comum nesse mundo digital. Segunda premissa, a segurança construída pela LGPD é insegura, ou seja, cidadão, indivíduo, consumidor, usuário, você não tem segurança e segurança jurídica aqui. Nós não temos segurança jurídica no mundo digital. Isto é uma ilusão funcional criada pelas normatividades, pelas dogmáticas, pelas leis. Essa segurança, ela é apenas, repito, uma ilusão funcional. Porque nós, ao baixarmos um app para estarmos numa rede social, termos algum serviço, sempre clicamos lá no aceite irrestrito dos termos estabelecidos pelo app, pelo aplicativo. Seja o aplicativo de mensageria, seja o aplicativo de outro, digamos assim, serviço. Ora, toda vez nós damos o aceite para estarmos naquele app ou naquela rede social. Portanto, deixamos todos os nossos dados ali disponíveis voluntariamente. Não discutimos os termos com o responsável do app ou da rede social pela hospedagem daqueles dados pessoais que agora estarão sob o seu poder. E, portanto, essa ideia de segurança é uma ilusão funcional. Outra questão, a lei e a sociedade digital capitalista. Ou seja, nós ingressamos num paradigma digital do qual nós não sairemos. A sociedade será cada vez mais tecnológica e, portanto, cada vez mais insegura para o cidadão, para o usuário, para o consumidor, para o indivíduo. Não para os grandes conglomerados econômicos, não para as startups que valem bilhões de dólares. Será sempre o mundo digital inseguro para todos nós, cidadãos, cidadãs, usuários, consumidores, não para os conglomerados. E para finalizarmos, ouvinte da Rádio CBN Campina Grande, não tenha dúvidas sobre uma questão. Nessa forma de capitalismo, nessa forma de modelo econômico, nessa forma de desenvolvimento, de produção e concentração de riquezas, a privacidade é objeto de business. A privacidade é um objeto de negócio, de produção de riqueza. A privacidade não corresponde no mundo capitalista a um direito fundamental, mas sim a um objeto que pode e deve ser transformado em riqueza. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado. Semana que vem ele volta trazendo um perfil do estudante universitário brasileiro. E vamos de intervalo? No próximo bloco a gente fala sobre o representante da Paraíba no Inovativa Brasil. E ainda tem evento científico no Centro de Ciências e Tecnologia e Saúde em Araruna. E é claro que também vamos trazer as dicas de português com o professor Denis Medeiros. Fica sintonizado aqui com a gente que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
CBN Universidade de volta nesta manhã de sábado. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica bem informado aqui com a gente. A notícia agora é para o pessoal do Campus 8 da UEPB. É que um projeto desenvolvido pelo Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde prevê a realização da primeira edição da Feira Científica de Araruna, no Curimataú paraibano. A primeira FCA foi concebida durante a pandemia e está sendo planejada para acontecer no segundo semestre de 2021, com a participação de alunos e professores do curso de odontologia. A Feira Científica de Araruna terá como foco principal a exposição de ideias, descobertas e resultados que apresentem impacto para a comunidade através da participação das escolas municipais de Araruna e da sociedade. Como assim? A proposta é estabelecer a promoção da ciência através de ações pedagógicas na educação, como a produção de atividades científicas, oferecimento de palestras, apresentação de trabalhos científicos com a orientação de professores, além de workshops para os alunos da rede pública sobre o conhecimento científico e outros temas. Os alunos e professores da universidade vão apresentar projetos científicos à garotada das escolas. A finalidade é desenvolver diferentes habilidades dos alunos, abordando temas diversificados. A ideia foi proposta pelos próprios estudantes de odontologia. A proposta foi aprovada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ficando entre os 10 melhores do Brasil. Ao todo, 20 alunos participaram da elaboração do projeto. Parabéns para eles e para os moradores e estudantes de Araruna que vão poder ter mais contato ainda com a ciência. E olha que informação interessante. A UEPB, através da Agência de Inovação Tecnológica, teve um representante selecionado como agente de inovação na Inovativa Brasil. O professor Josemir Moura Maia, que é coordenador de empreendedorismo na Inovatec, vai representar também a Paraíba no maior e mais abrangente programa de aceleração de startups do país. O Inovativa Brasil garante capacitação, mentoria, conexão e visibilidade para empreendedores inovadores. E o professor da UEPB vai justamente auxiliar nesse processo, promovendo capacitação para os participantes. Nossa produção entrou em contato com ele. Vamos ouvir o que disse o Josemir Moura Maia, coordenador de empreendedorismo da Inovatec e agora agente de inovação na Inovativa Brasil. Olá, meu nome é Josemir Moura e sou coordenador de empreendedorismo da Agência de Inovação Tecnológica da UEPB. E hoje eu tenho uma notícia bem interessante para a nossa comunidade empreendedora daqui da nossa universidade. Fui selecionado como agente de inovação do Inovativa Brasil, juntamente com outras 5 pessoas aqui no estado, para representar o Inovativa Brasil aqui na Paraíba. O Inovativa Brasil ele foi criado em 2013 pelo Ministério da Economia, sendo idealizado e articulado para se tornar uma ferramenta de gestão pública que realiza aceleração, conexão, visibilidade e mentoria para as startups em todo o território nacional. E em 2016, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, somou esforços com o Ministério da Economia e se tornou um co-realizador, trazendo capilaridade nas ações de programas pelo país. E atualmente o programa é coordenado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo SEBRAE. Como agente de inovativa, aqui na Paraíba, nós teremos um papel importantíssimo de representar localmente o Inovativa aqui na Paraíba e que, no caso, é um dos maiores hubs de apoio a startups do país. E essa missão ela será uma jornada compartilhada com outros agentes, líderes e alumnes do país inteiro. O objetivo, então, é levar conteúdo, dar apoio e promover oportunidades para empreendedores e empreendedoras do país e, assim, ajudar o nosso Estado a continuar desenvolvendo o ecossistema de empreendedorismo. A gente espera que essa iniciativa, essa nova parceria da Agência de Inovação Tecnológica com a Inovativa Brasil possa consolidar ainda mais o papel da Inovatec em nossa instituição e seguramente contribuir
de forma mais significativa ainda nas questões de emprego, né, e de empregabilidade dos nossos estudantes aqui na UEPB. Obrigado. Obrigada, Josemir, e parabéns pela seleção. E como é bom ver a UEPB sendo representada em espaços como este, não é mesmo? E o empreendedorismo precisa estar presente em todos os setores da sociedade. Precisamos ser empreendedores na vida. E agora vamos de dica inédita com o professor Denis Medeiros, ele que é especialista em produção textual para o Enem. Fique esperto para aprender direitinho o que ele preparou para você, ouvinte do CBN Universidade. Português sem segredos. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Medeiros e aqui vão mais algumas dicas da nossa língua portuguesa para o seu dia a dia no quadro Português sem Segredos. Há um assunto na gramática chamado colocação pronominal que ainda é temido por algumas pessoas e eu acredito muito que isso se deve também pelo fato de que a nossa linguagem escrita se distancia um pouco da nossa linguagem falada. E aí, quando a gente sente a necessidade de escrever um texto de acordo com a norma culta, o que acontece? A gente confunde ou a gente não tem a certeza de como utilizar os pronomes da maneira correta para que se tenha uma compreensão melhor do texto, que evite ambiguidade, etc. Então, nesse sentido, eu tenho o uso do pronome oblíquo átono, que pode assumir 3 posições distintas na oração em relação ao verbo. Se eu utilizar antes do verbo, eu tenho uma próclise. Se eu utilizar após o verbo, eu vou ter uma ênclise. E se eu utilizar no meio do verbo, eu vou ter uma mesóclise. Hoje a gente vai ver algumas regrinhas em relação ao uso da ênclise. Primeiramente, eu tenho que, se o verbo estiver no imperativo afirmativo, ou seja, aquele verbo que exprime uma autoridade, uma ordem, esse pronome ele virá depois. Por exemplo, amem-se uns aos outros, sigam-me. Um segundo uso é quando o verbo inicia a oração, ou seja, já percebemos que não devemos iniciar orações com pronomes oblíquos átonos. Por exemplo, diga-lhe que estou aqui. Chamaram-me para fazer uma longa viagem. Também quando o verbo estiver no infinitivo, ou seja, com aquela terminação AR, ER ou IR, vou utilizar a ênclise. Por exemplo, gostaria de entregar-te o presente que comprei. Um quarto uso é quando o verbo estiver no gerúndio, ou seja, aquela terminação NDO. Por exemplo, vive castigando-lhe sem motivos aparentes. E por último, quando houver uma vírgula ou uma pausa antes do verbo. Por exemplo, se não tiver outro jeito, vírgula, alisto-me no exército. Beleza? No próximo encontro lembraremos também como se dá o uso da próclise e da mesóclise. E para finalizar hoje a gente traz uma curiosidade que também tem uma regrinha por trás. O uso de são ou o uso de santo. Quando eu utilizo um, quando eu utilizo o outro. A regra é a seguinte: quando o nome do santo começa com consoante, eu vou utilizar são. Quando começa com vogal, eu vou utilizar santo. Por exemplo, Santo André, Santo Antônio, Santo Expedito. E começando com consoante, eu vou utilizar são. São Pedro, São Paulo, São João. É isso então, pessoal. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigada, professor Denis, e até o próximo quadro Português Sem Segredos, com mais dicas legais para todos nós. Paz e luz. E antes do intervalo, tem informação importante sobre o Auxílio Conectividade 2021 da UEPB. Aqueles estudantes que já efetuaram inscrição nos primeiros dias de abertura do processo, mais precisamente nos dias 8 e 9 de fevereiro, vão precisar refazer a inscrição. A Pró-Reitoria Estudantil informou que, por causa de problemas técnicos, algumas inscrições não foram confirmadas no programa de Auxílio Conectividade, e a inconsistência no sistema poderia comprometer o processo de seleção dos estudantes. Em função dessa falha técnica, a Proeste também alterou o prazo de inscrição para os estudantes interessados no auxílio, que garante bolsa para compra de equipamento eletrônico e contratação de serviço de internet. A nova data para se inscrever na seleção é até o dia 24 desse mês. Os editais de bolsas do Auxílio Conectividade é justamente para contemplar estudantes da graduação da UEPB
de baixa renda para que eles possam acompanhar o período letivo remotamente e assim garantir a continuidade da vida acadêmica durante a pandemia. O edital completo com todas as regras da seleção e documentos necessários para se inscrever, você confere no site uepb.edu.br. Além disso, a Pró-Reitoria de Graduação está tirando dúvidas dos estudantes através de consultoria online. Para mais informações, o telefone disponibilizado pela Proeste é o 98753-8757. E só reforçando que quem fez inscrição para o Auxílio Conectividade nos dias 8 e 9 de fevereiro vai precisar refazer o processo e os estudantes da UEPB têm até o dia 24 desse mês para se inscrever na seleção. É tempo de mais uma pausa aqui no CBN Universidade deste sábado. Na volta, o nosso assunto é a iniciativa da UEPB no enfrentamento da Covid-19. E ainda tem tecnologia nova para agendar a imunização contra a doença. A gente volta rapidinho. Fica sintonizado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e com muita informação para você ouvinte da rádio que toca notícia. E vamos de mais uma notícia de contribuição da UEPB com pesquisa sobre a Covid-19 e a pandemia. Um estudo desenvolvido pelo Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo apresentou uma alternativa de combate à doença e um professor da UEPB faz parte desse projeto. Os pesquisadores desenvolveram um algoritmo de inteligência artificial que, através dos dados clínicos iniciais de um paciente com suspeita de Covid-19, é capaz de prever a evolução da doença, inclusive se o quadro tem potencial para levá-lo à UTI. Tudo isso através de um cálculo que pode durar poucos segundos. O professor Tiago Almeida de Oliveira, do curso de Estatística da Universidade Estadual da Paraíba, é integrante do grupo de pesquisa. A partir dos estudos de dados clínicos obtidos através de um hemograma, adicionando informações como peso, idade e sexo, o algoritmo indica o risco da doença no paciente. Este recurso ajuda inclusive a equipe médica a antecipar tratamentos de acordo com o perfil do paciente. O docente destacou que o algoritmo é treinado a partir de dados obtidos de outros pacientes para predizer esses possíveis desfechos. A pesquisa deve ser publicada em breve em uma revista científica internacional e ganhou o prêmio DASA Veja Saúde de Prevenção ao Novo Coronavírus. O docente da UEPB contou também com o apoio da FAPESC através de um edital que visa contribuir para a rápida implementação de soluções de monitoramento, análise e recomendações frente à pandemia do coronavírus no estado da Paraíba. É mais um professor nosso fazendo a diferença através da ciência no enfrentamento à pandemia. E a gente segue falando sobre mais uma ação da Universidade Estadual da Paraíba nesse momento em que ainda enfrentamos muitos casos de Covid-19. Aqui na cidade, a vacinação dos profissionais de saúde da linha de frente começou no mês de janeiro, mas até que a população inteira esteja imunizada, ainda temos muito tempo pela frente. Para garantir o cadastramento da população para receber vacina, o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS, da UEPB, desenvolveu para a Secretaria de Saúde do Estado o site Vacina PB. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o professor Misael Moraes, que é o coordenador geral do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da UEPB. Seja muito bem-vindo ao CBN Universidade. Professor, como se deu essa parceria entre o NUTS e a Secretaria de Saúde da Paraíba? Bom dia, Na verdade, essa relação com a Secretaria Estadual de Saúde, através do Dr. Geraldo, é uma relação que já vem de bastante tempo, diria assim. Até quando o Dr. Geraldo já era diretor do trauma aqui de Campina Grande, a gente sempre teve um trabalho em conjunto. Nós temos uma unidade de 3D, que é uma unidade do NUTS dentro do Hospital de Trauma. Isso foi um trabalho feito quando o Dr. Geraldo ainda era diretor, depois ele foi ser secretário. Então essa relação é uma relação muito estreita e a gente tem uma Secretaria Estadual de Saúde. E esse trabalho específico do Vacina PB foi um trabalho que foi demandado pela Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria notou a necessidade de ter um cadastro
online, um cadastro mais ativo e mais dinâmico e permitisse a eles ter uma previsão das demandas de vacina por grupos de prioridade. Como funciona a plataforma? Essa é uma plataforma e funciona na web. Isso quer dizer o seguinte: você pode acessar essa plataforma e esse cadastro a fazer. Você pode acessar em um computador conectado na internet, e tem internet, ou mesmo um celular. Por exemplo, um celular que tem o WhatsApp, você certamente tem uma conexão na internet. Então você pode acessar essa plataforma não somente no computador, como também acessar via celular, porque ele é uma plataforma e ele é responsível. Ele se adequa ao tamanho da tela sem atrapalhar a visibilidade do usuário, se adequa ao tamanho da tela do celular. Depois, quem se cadastrou será notificado para tomar a vacina? É assim? A ideia é notificar aquelas pessoas e permitiram, porque tem uma das opções que tem lá do usuário, ele pode dizer se quer ou não ser notificado. Se ele escolher a opção de receber mensagem da secretaria, quando chegar na época da vacina dos grupos prioritários, ele esteja incluído, ele será notificado por uma mensagem de celular, né? Ou mesmo por e-mail, se ele colocou o e-mail dele lá. E como foi o processo de desenvolvimento da plataforma? A equipe que trabalhou? Eu diria assim, e o desenvolvimento foi como trocar o pneu de um carro com um carro em movimento, né? A gente foi fazendo parte, foi colocando no ar, porque as vacinas já estavam acontecendo, tinha pessoas já sendo vacinadas, né? Então foi preciso fazer um desenvolvimento bastante ágil, bem rápido, com uma equipe que nós envolvemos aqui do NUDES, pessoal já com uma experiência, e o desenvolvimento foi extremamente rápido. Em uma semana já estava funcionando e já estava no ar. O senhor falou que o desenvolvimento da plataforma foi como trocar o pneu de um carro em movimento. E aí alguns ajustes estão sendo feitos, não é isso? E ainda estamos, assim, dentro do desenvolvimento, completando essa plataforma com outras informações a mais que ela precisa conter. Como, por exemplo, uma delas, as pessoas estão precisando disso, a recuperação de senha, a gente precisou colocar no ar para depois colocar essa funcionalidade depois. Então, com toda a seguridade, e deve ter o sistema, então ela deve estar colocada no ar, ele vai poder ser notificado também. Se ele colocou, como eu disse, o e-mail no cadastro, é mais fácil ele receber a informação. Mas se ele colocou também o número de um celular, ele vai ser notificado, né, para fazer essa correção da senha dele. A ideia aí, além da vacinação da Covid, é garantir um cartão de vacina digital para os paraibanos? Essa na verdade é uma ideia da própria secretaria, que esse sistema venha a evoluir, né, e ter, na verdade, um cartão digital de vacinação, assim como a gente tem um título digital, né, no celular. Você possa imprimir, se quiser ver no seu celular o seu cartão de vacina, e também, por exemplo, dos seus filhos, da criança logo quando nascer. Então é um negócio muito mais fácil para o usuário. E desde o início da pandemia, o NUDES tem desenvolvido muita tecnologia para auxiliar no enfrentamento da doença. O senhor pode relembrar para a gente algumas dessas ações? Foram várias ações. Por exemplo, nós tivemos uma ação, foi logo de imediato, que foi a ação dos Face Shields. Fabricamos e distribuímos cerca de 60 mil Face Shields gratuitos à população que estava precisando naquele momento, atendendo não somente a Paraíba, mas Rio Grande do Norte e Pernambuco receberam esses Face Shields nossos. Teve outras ações, como, por exemplo, um vídeo laringoscópico para agilizar a operação, né, o trabalho de entubar um paciente, causando menos lesões ao paciente. Esse equipamento tem uma câmera na ponta, com vídeo permite facilitar esse trabalho. Tivemos também um ventilador pulmonar,
nós desenvolvemos um ventilador pulmonar. O desenvolvimento de um ventilador pulmonar é um desenvolvimento que envolve várias etapas. Uma delas é a validação do conceito. Então, todo o conceito foi feito em pouco tempo e agora estamos concluindo a previsão e esse ventilador pulmonar vá para a Anvisa nesses próximos 60 dias para fazer o registro na Anvisa, né? Nós tivemos se não me foge aqui a memória, de 15 soluções imediatas, desde aplicativos e dispositivos móveis, para ajudar o profissional de saúde a identificar as causas, o motivo, como a doença se comporta em certos pacientes. Fizemos um sistema de monitoramento no governo do estado para monitorar pacientes com Covid, que ainda está em funcionamento. Foram várias ações que o NUTS fez logo de imediato para poder atender esse combate, né, a essa pandemia. Com relação ao ventilador pulmonar, o NUTS continua desenvolvendo para colocar esse produto no mercado, não é isso? Não, perfeito. Nós estamos fazendo o modelo agora, é um modelo comercial, com tela de touchscreen na frente do equipamento para facilitar a visibilidade do profissional de saúde. Quer dizer, nós não paramos, nenhum projeto nosso, a gente encerra ele no conceito. A gente vai até o modelo de engenharia final, né? E é isso que nós estamos fazendo ainda. Por fim, eu queria que o senhor comentasse como essas ações colocam a UEPB sempre no protagonismo da busca por soluções para os problemas da população. É verdade, isso mostra a característica que a UEPB faz nas suas ações. Ela faz uma opção de estar inserida no contexto das necessidades locais da região, né? Todo o movimento que a UEPB faz, se a gente observar, ela é muito focada para atender as necessidades reais da sociedade e da sociedade mais próximo da gente aqui, mais próximo da Paraíba, né? Se você vê, na formação de professores da educação, a necessidade vermente aí grande na formação de professores, nessa formação continuada e também nessas ações. Por exemplo, a UEPB tem clínicas que atendem a população aqui e agora no NUTS nós sempre procuramos focar nas necessidades locais, atender a necessidade da sociedade, que é de fato quem sustenta tudo isso, né? Essa é a necessidade que a sociedade tem. Obrigada, professor Misael Moraes, coordenador-geral do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da UEPB, pela participação aqui no CBN Universidade. O espaço está sempre aberto para toda a equipe do NUTS. E só para reforçar, o site que você acessa é o vacinapb.saude.pb.gov.br. E vamos para a nossa última pausa aqui no CBN Universidade. Depois do intervalo, a gente fala sobre o portal da transparência da UEPB, que é referência no estado. E ainda tem as oportunidades de pós-graduação em matemática na África. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E a gente chega na reta final deste sábado com informação da Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB. É que tem edital aberto para mestrado em Ciências Matemáticas na África. O programa é patrocinado pelo Instituto Africano de Ciências Matemáticas. As inscrições estão abertas até o dia 31 de março deste ano. Os interessados precisam apresentar diploma de graduação em matemática ou em outras graduações, como engenharia, por exemplo. E o bom é que os candidatos não precisam apresentar proficiência em inglês. O programa oferece taxa de isenção e anuidades, auxílio para aquisição de passagens, ajuda de custo para subsistência e entre outros benefícios. Só lembrando que o prazo para se inscrever é até o dia 31 do próximo mês. Para mais informações, você fica de olho na rede social da Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB, através do @core_UEPB. E a gente muda de assunto para falar sobre transparência pública. Afinal de contas, a universidade
Universidade Estadual da Paraíba é referência nesse quesito entre os órgãos públicos do Estado. No site da UEPB, a população tem acesso a todos os dados financeiros da instituição, desde orçamentos, despesas, folha de pessoal e entre outras informações. Tudo acessível na internet para ser acessado com um clique em qualquer lugar do mundo. E quem costuma navegar no uepb.edu.br garante 5 estrelas para a transparência da universidade. Quem tem mais informações sobre essa plataforma é a repórter Estela Costa. Vamos ouvir. A Universidade Estadual da Paraíba se preocupa em prestar informações sobre a instituição para os estudantes e a comunidade. Utilizando das ferramentas digitais, ela possui o próprio site de notícias e dentro dessa plataforma, a UEPB tem um portal de transparência que disponibiliza prestação de contas, despesas administrativas, orçamentos, despesas por campus, entre outras informações de interesse público. No ano de 2020, a Universidade Estadual da Paraíba se destacou recebendo nota máxima no Serviço de Informação ao Cidadão por modelo eficaz de transparência. A estrutura do portal é abrangente, completa e de fácil navegação para todos os que têm interesse em acessar. Ivan Barbosa, pró-reitor adjunto de Planejamento, nos explica sobre a divisão de tudo que já foi publicado e também o número de acessos que o site tem desde 2019 até então. O nosso portal de transparência tem uma estrutura muito robusta. A gente tem hoje atualmente 119 páginas online para consulta pública. Nós temos 4.746 arquivos publicados. Temos 158 tabelas de dados com informações quantitativas sobre os dados institucionais da universidade, 174 gráficos online. Essa é a estrutura para manter o portal funcionando. Isso a cada dia a gente atualiza, porque a cada novo arquivo, a cada nova página criada, a cada nova atualização, esses números vão se alterando. Mas é uma página bem robusta para que a gente garanta o máximo de informações para as pessoas. A lógica que a gente utiliza no tamanho do portal, na estrutura do portal essa informação é de interesse público. Se é informação de interesse público e não há nenhum impedimento legal, ela não está protegida por nenhum tipo de sigilo, não é informação de cunho pessoal, nossa ideia é criar a estrutura, criar o layout e publicar e disponibilizar para o público. Esse é o nosso grande objetivo. O nosso portal de transparência ele também é muito acessado pela comunidade acadêmica e pela sociedade em geral. A gente tem somente nessa última versão do portal, que foi para o ar em 10 de setembro de 2019, a gente tem até hoje 340 mil visualizações. Somente nesse período de setembro de 2019 e agora início de fevereiro de 2021, a gente tem quase 350 mil visualizações do portal. Cada informação tem um tempo para ser atualizada. Por exemplo, os dados sobre a execução orçamentária e financeira da universidade são atualizados semanalmente. Já as folhas de pagamento, despesas administrativas, entre outras informações, são de rotina mensal. Esse trabalho é diário e contínuo para atender sempre às necessidades dos interessados e disponibilizar para consulta pública. E se a sua dúvida não estiver em nenhuma das categorias do portal, você pode solicitar entrando em contato através do acesso à informação. Ivan Barbosa nos fala sobre. Se o cidadão foi lá no portal de transparência, não achou a informação que ele precisava, teve dificuldade de achar, não estava clara, ele pode ir lá na parte de acesso à informação, é o último menuzinho da página principal, e solicitar a informação da universidade. Ele vai para uma página do governo do estado, que é o Sistema de Informação do Cidadão, ele solicita a informação, a agente do setor de transparência pública recebe esse pedido de informação, analisa o pedido, remete ao setor responsável por prestar essa informação, devolve a informação para o cidadão e no ato que ele recebe a informação de volta, ele pode avaliar a instituição, na verdade não a instituição, o pedido de informação, a qualidade da informação que ele recebeu, se a informação foi satisfatória, e aí ele pode atribuir estrelas, né, de 1 a 5, e nesse quesito a universidade está muito bem. Para atingir esse grau de satisfação de quem pediu informação através do Sistema de Informação ao Cidadão, precisou de dedicação e empenho, buscando atender as perguntas feitas pelos alunos e a comunidade em geral.
Ivan Barbosa também nos fala sobre as avaliações anteriores até chegar à nota máxima. Em 2018, pode ser atribuído até nota 5, né, até 5 estrelas. Em 2018, a gente ficou com uma média de 4,2. Em 2019, a gente subiu essa média para 4,5. E agora, em 2020, a gente atingiu a nota máxima, que é 5. Ou seja, todas as pessoas que avaliaram os pedidos de informações, elas atribuíram nota 5 para as respostas que obtiveram. 2021, embora ainda esteja no início, a gente continua no mesmo ritmo ainda com 5 estrelas, com a nota máxima. E, assim, claro, isso é um reconhecimento da comunidade, das pessoas que receberam as informações, gostaram das informações que receberam. Aí a gente vai continuar, o objetivo é continuar aí, não pensando nas estrelas, na avaliação, mas pensando em prestar um bom serviço de qualidade à comunidade, divulgando as informações. Para mais informações sobre a Universidade Estadual da Paraíba, é só acessar o site uepb.edu.br. E para chegar na parte da transparência também é muito simples. Ao clicar no menu no canto esquerdo da tela, basta descer o cursor e acessar Transparência, que te leva para outra página onde vai estar escrito Acesse o portal da transparência clicando aqui. E você terá acesso ao portal da transparência pública da UEPB. Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela. E além de toda a plataforma de transparência, o site www.uepb.edu.br também é atualizado diariamente com notícias sobre a instituição, com informações para servidores técnicos e docentes, tem guia para o estudante ficar por dentro de como funciona a instituição, ainda tudo sobre editais de seleção e eventos que são realizados pela UEPB. E isso é só um pouquinho do que você encontra no site da UEPB. E tem mais informação por aqui. A dica é para quem realiza pesquisas sobre educação. A revista Inclusiones abriu chamada para artigos que tratem sobre deficiência na educação brasileira. A edição especial dos meses de julho e setembro de 2021 da revista será coordenada pelo professor da Universidade Estadual da Paraíba, Eduardo Onofre, que faz parte do Núcleo de Educação Inclusiva da instituição. A revista de alcance internacional tem classificação Qualis Capes A2. O periódico vem se destacando em suas publicações pelos importantes artigos internacionais e está com o processo aberto para o recebimento de artigos científicos que dialoguem sobre deficiência na educação brasileira. A edição especial do período terá como temática o estudante com deficiência na educação brasileira, concepções, conquistas e desafios. Essa edição receberá artigos científicos sobre o processo de inclusão dos estudantes com deficiência em todo o Brasil. Os artigos devem abordar as concepções de educadores sobre a inclusão escolar de estudantes com deficiência, assim como as conquistas e os desafios deste processo no Brasil. E os interessados em publicar artigo devem enviar o material para o e-mail eonofre@servidor.uepb.edu.br. Isso até o dia 15 de maio. E é com essa informação que a gente finaliza o CBN Universidade deste sábado. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone. Na produção e reportagem tivemos a assessoria do NUTS, o Roberto Gomes e a Estela Costa. A edição e finalização fica por conta da Isis Coelho e de Apolo Ricarte. A direção é do professor Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. E se você perdeu algum trecho do nosso programa, a partir do meio-dia, ele já vai estar disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Aproveita lá para se inscrever e ficar por dentro de toda a programação do Rede UEPB, que é atualizada diariamente. A gente agradece a sua companhia e sábado que vem estamos de volta a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Até mais! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.